Neste vídeo vamos falar sobre Hulk avançando com o Fluminense. Vamos falar sobre Rony, ele quer ir embora do Galo. E Juninho Capixaba tem uma novidade aí. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final, deixa o like agora, ajuda demais a gente. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se. Quem puder clicar em hypar também ajuda demais. Mas o like é sempre muito importante para o YouTube indicar o nosso vídeo. Vamos lá, pessoal, vamos começar falando aqui sobre Juninho Capixaba, né? O Frossá trouxe a informação que antes, né, a negociação estava bem avançada, porém a negociação agora esfriou bastante e hoje a tendência é que o Juninho Capixaba não venha para o Galo. Inclusive, o Igor Assunção trouxe uma notícia que o Red Bull Bragantino já estaria até em conversas com o jogador para a extensão do contrato dele, aumento salarial. E o Tanaka trouxe uma informação bem interessante. A tendência mesmo é que a negociação com o Capixaba não aconteça mais. A não ida do Renier, decisão do atleta, fez com que o Bragantino subisse a pedida e afastasse o Galo da negociação. Ele se reapresentou normalmente ao Bragantino e se nada mudar, para cá não virá. Então tá aí o Juninho Capixaba que viria. Junto ali no Atlético trouxe o Renan Lodge, traria também o Juninho Capixaba, até a notícia é que o Atlético estava aí para negociar o Arana, para poder destravar essa negociação, mas a não ida do Renier ao Bragantino, ele não topou esse empréstimo, né, jogar no Bragantino nessa temporada, deu uma recuada aí nas negociações, porque o valor obviamente subiu, e agora o Atlético já trata como o Pacini sendo o primeiro reserva. Só não me venha com aquele papo, né, de que não, nosso reserva está aqui, porque senão não estava tentando buscar um outro lateral esquerdo, né, o Juninho Capixaba. Mas o Pacini, de fato, eu acho que o Atlético tem que dar oportunidade, porque é um garoto muito promissor, mas ele joga ali na ala. O Juninho Capixaba talvez pudesse jogar até naquela linha defensiva. O Renan Lodge não, já joga ali na ala, e o Pacini também é um jogador ofensivo, muita qualidade ofensiva e pode, para mim, tranquilamente ser observado para ser o reserva imediato do Renan Lodge. Eu acho que a gente tem que apostar em grandes promessas da nossa base, né? E o Pacini é uma delas, mas se o Atlético tivesse contratado o Juninho Capixaba, seria uma ótima contratação. Mas assim, ainda precisamos muito de outras posições, outros jogadores aí em posições que não a lateral esquerda, que essa pelo menos saiu o Arana e chegou o Renan Lodge. Saiu o Caio Paulista e se você tem o Pacini, para mim, você já tá melhor, né? Ninguém vai chorar a saída do Caio Paulista. O que você pensa sobre isso? Comenta aí. Nós vamos falar agora sobre o Rony, tá bom? E falar algo importante sobre o Rony. Tá na tela aqui, ó. Santos mira voltar a ser protagonista em 2026. A ideia do Peixe é formar um time forte com jogadores que estão resgatando o seu melhor momento da carreira. O clube já renovou o contrato com o Neymar, contratou o Gabigol e busca acordo com o Atlético por Rony. Rony, inclusive, está empolgado e quer muito ir para o Peixe. Informação lá no Fala Fonte da ESPN. Então, gente, o Rony, ele, tudo bem, tá no Atlético, até deu entrevista ontem, tudo. Se tiver que ficar no Atlético, ele fique, tudo, mas aquela saída dele, aquela quase saída dele, né? Da forma que seria, ia colocar o Atlético na justiça, aquela questão toda. Isso fez com que, principalmente, informação dos bastidores aí, o Rubens Menin, ele quer muito a saída do Rony. Agora, que a informação é que dos últimos dias não teve nenhum avanço com relação a Rony no Santos. E eu tenho dito, para mim, não só o Santos, até mais o Atlético precisa correr para vender o Rony para o Santos, e a venda, o valor vai ser baixo, entre 2 e 3 milhões de dólares, para diminuir o prejuízo. O prejuízo já aconteceu, já teve, tudo bem, ainda fez 14 gols ano passado, ajudou em alguns momentos ali, mas o prejuízo é o famoso aceita que dói menos. Então o Atlético vai ter que negociar o Rony, mas tem que correr antes que o Santos contrate um outro jogador para a posição ou desista da negociação. O Alexandre Matos quer muito aí a contratação do Rony, mas o Atlético está muito devagar com essa questão, até para liberar a folha salarial, que é altíssima, 1,4 milhão, se eu não me engano. Então libera na folha salarial e você pode trazer um outro jogador, né? E só lembrando uma informação que eu esqueci com relação
a lateral esquerda, saiu informação hoje do Everton Guimarães que o Atlético vendeu o Guilherme Arana para o Fluminense por 4 milhões de dólares, tá? Então, o valor, antes o pessoal tinha falado em 5 milhões, 4 milhões de dólares, um valor meio baixo, né? Mas enfim, e sobre o Rony, se for entre 2 e 3, é o que tem para hoje. Eu acho melhor a gente desfazer do jogador, ainda mais por conta do salário, né? E entrega pouco. E a torcida também não quer ele aqui, então acho que isso aí também não tem muito valor, não. Quero saber a sua opinião sobre isso e o jogador quer ir para o Santos. Então bora, Galo, vamos fechar isso logo aí, o Santos também quer fechar, vamos resolver essa situação. Bom, vamos falar então sobre o homem, né? Vitor Lessa postou a seguinte informação: conversas entre Fluminense e o staff de Hulk avançaram nos últimos dias e a possibilidade de negociação é cada vez mais forte. O atacante se representou no Atlético, mas a situação com o Galo ainda não está definida. A diretoria tricolor já tem uma proposta pelo jogador e aguarda o sinal verde para avançar. Hulk é um dos grandes objetivos do Fluminense para a janela. Nessa janela de transferências, hoje o amigo Lucas Tanaka publicou detalhes da representação do atleta e o relato é de que Hulk cabisbaixo, além de conversas com a esposa e a sua advogada por vídeo ainda no CT. Resumindo, existe uma confiança interna no Fluminense que a situação pode avançar. O André Ribas, ele postou o seguinte: Hulk dá sinal positivo ao Fluminense, staff do jogador tenta costurar a liberação com o Atlético. O info que chega do Rio de Janeiro é essa, se for o desejo do Hulk, e ele deixar claro isso ao Galo, tem tudo para caminhar. Tá aí a informação do André Ribas. E, gente, é aquela situação, aquela batata quente que eu falei mais cedo, parece que o Atlético e o Hulk, ninguém quer meio que se indispor com a torcida, com uma saída que, querendo ou não, é a saída de um ídolo. É a saída de um ídolo. Eu fiz enquete em lives aí recentes e a maior parte da torcida, pelo menos aí na internet, nas lives, quer que o Hulk fique no Atlético. Então não é tão simples assim o Atlético chegar e liberar o jogador, né? Ou então dizer para ele, ó, nós não contamos com você. Ou o Hulk também fala, olha, eu gostaria de sair porque ele é um ídolo, e aí vai sair para a imprensa o quê? Eles podem acabar naquela de em comum acordo, sabe? Aquela questão toda, mas sempre vaza, né? A informação do motivo, quem quis, se foi o Hulk, quem quis sair, se foi o Atlético quem quis a saída dele, e ninguém quer ficar mal com a torcida. Então, por hora, parece até que, porque o Atlético não está querendo negociar ele com clubes brasileiros, né? A Itatiaia até trouxe essa informação, não vai negociar com clubes brasileiros, mas está muito óbvio que se o Atlético disser a ele aí, não, nós não queremos que você fique, o Sampaoli não vai contar com você, ele vai fechar com o Fluminense, está muito claro, né? Que ele inclusive, já deu sinal positivo ao Fluminense. Então, gente, vamos aguardar aí, mas essa informação também do Tanaka, ele um pouco cabisbaixo ali no treino de ontem, na reapresentação. A gente ainda tá muito naquela, sem saber se tá mais para ele ir embora ou para ele ficar, né? Em alguns momentos a gente tem percepções diferentes, mas com essas últimas notícias eu já começo a achar que a chance do Hulk deixar o Atlético é real, até pela questão também salarial e pela questão de que o Sampaoli não conta tanto assim com o Hulk para essa temporada. Ele até gostaria que, se o Hulk saísse, o Atlético investisse em outro jogador com relação à parte salarial e tudo. Só que vamos ver, né?